Olá, dominadores, mais uma aula de análise de processos minerários, um pouco atrasada aqui, mas trouxe. Não vou compartilhar com vocês os stories direto aqui na tela, eu vou ficar acompanhando aqui no meu celular, que eu não consegui mais resgatá-los, foram arquivados. Mas eu trouxe para vocês dois processos na fase de autorização de pesquisa. Um está, de fato, com a alvará de pesquisa vigente, e o outro ainda está na fase de requerimento de laudo. E o segundo processo, não sei se vocês perceberam, se vocês participaram lá do quiz, eu trouxe para vocês pensarem mesmo. Então, vamos aqui com esse primeiro processo. Eu também comecei a colocar para vocês as datas de publicação dos alvarás de pesquisa, que eu pego lá do portal Transparência Mineral, datas de vigência, por quê? Para vocês se familiarizarem, para vocês entenderem, terem uma noção mais geral do processo como um todo. Então, esse processo minerário, que é o alvará de pesquisa, foi publicado com 2 anos de validade, então até 21 de 2 de 2024, então ainda está válido. A primeira pergunta que eu fiz para vocês é qual a próxima obrigação a ser cumprida. E aqui a gente consegue ter uma noção, primeiro, pelos eventos, mas principalmente pelas obrigações que a gente tem que cumprir no ano de 2023. Então, a primeira, taxa anual por hectare, referente ao vara de pesquisa. A segunda, de PEN. A terceira, de novo, pode ser a taxa anual por hectare também, dependendo do período. E no meio do caminho, a gente pode ter a apresentação de um relatório final de pesquisa ou a prorrogação do alvará de pesquisa, se for do desejo titular. Mas aqui eu fui bem específica, eu trouxe até algumas opções para vocês. A próxima obrigação é o pagamento da taxa anual por hectare, percebam. Como esse alvará ele foi publicado no mês 2, então a taxa dele vence no mês de julho. Então não é a obrigação imediata que a gente tem. Outra opção que eu trouxe foi a apresentação do relatório de pesquisa. Mesmo que ele apresente um relatório parcial de pesquisa, não tem nem que apresentar, na verdade, vai ter que apresentar em final de 2023, em dezembro de 2023. É dezembro, isso, dezembro de 2023, até 21 de dezembro de 2023. É a próxima obrigação que está batendo na porta? Não, a gente acabou de ver que a taxa anual por hectare vem antes. Mas vamos aqui por eliminação. A apresentação do requerimento de lavra. A gente nem está na fase ainda, ele ainda nem apresentou o relatório final de pesquisa para pensar em apresentar o requerimento de lavra. Então, não é a próxima obrigação imediata. Então, aqui pensando nas opções, também no que a gente está aí com a obrigação batendo na nossa porta, a declaração de investimento em pesquisa mineral, ESP, tem que ser apresentada até 30 de abril, este ano, até o dia 2 de maio, porque temos 30 de abril, cai no sábado, 1º de maio, que seria o dia útil, é feriado, então vai estender para o dia 2 de maio. A outra pergunta foi: qual obrigação não foi cumprida no prazo? E essa a gente consegue responder olhando aqui direto nos eventos. Teve a publicação do alvará de pesquisa, mas não teve o quê? O comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, que deveria ter sido feito até 21 de 4 de 2022. Então, esse titular ele já está suscetível à multa por não ter comunicado o início dos trabalhos de pesquisa. E ele não fez isso até agora, então ele deve fazer isso o mais rápido possível. Eu coloquei aqui algumas outras opções para vocês. Como pedido de prorrogação do alvará, já falei a data que deve ser feita, então ele deve estar no prazo. Pagamento da segunda taxa anual por hectare também deve estar no prazo. E a última opção foi comunicado de ocorrência de nova substância mineral. O comunicado de outra substância mineral não é questão de prazo. A gente pode apresentar comunicado de outra substância mineral em qualquer momento da vigência do alvará de pesquisa ou na fase de lavra. A gente não pode deixar de comunicar. Se eu vi que tem uma substância mineral na minha área que não está autorizada no título, eu tenho que comunicar imediatamente a ANM, porque senão eu fico suscetível à multa. Vamos para o processo 2. Já estou aqui com ele também. Ai, meu dedinho está doendo de segurar os stories aqui. Já estou com ele aberto aqui para a gente dar uma olhadinha nos eventos do Cadastro Mineiro. O que acontece com o processo 2? Ele é um requerimento de pesquisa. Ele ainda está na fase de requerimento de pesquisa mineral. E o que eu quero que vocês acompanhem aqui comigo? A primeira pergunta que eu fiz é sobre a área do processo. Ela está livre, elegível à disponibilidade ou onerada pelo titular do processo. Aqui eu já vi que ninguém acertou. Vou mostrar para vocês o porquê ninguém acertou. É, Seria a última opção. Ela ainda está onerada pelo titular do processo. Essa aqui eu trouxe para vocês pensarem, porque muitas vezes a gente está muito no automático, vê as coisas assim muito rápidas e não para pensar, para analisar os fatos.
Então, esse processo específico, a área não vai imediatamente para a disponibilidade, porque observem os eventos. Teve uma exigência publicada aqui em 18/5, exigência na fase de autorização de pesquisa, são 60 dias. Então, o titular cumpriu em 29/6. Ele cumpriu até antes do prazo de vencimento dessa exigência. E, na sequência, ele apresentou um recurso que foi protocolado. O que deve ter acontecido? Como esse processo aqui, essas datas dele ainda era tudo físico, ele não, se vocês procurarem no SEI, não vai estar disponível os arquivos digitais, ele deve ter visto que tinha um ofício já de indeferimento do requerimento e ele se antecipou e apresentou esse recurso. Então, aí vocês viram que na sequência veio a publicação do indeferimento por não cumprimento de exigência. Mas, gente, percebam, aqui a exigência foi cumprida no prazo. Eu estou trabalhando com as informações do cadastro mineiro, não tive acesso ao processo. É claro que esse processo específico eu teria que ter acesso a ele de forma integral para entender melhor o que aconteceu. Mas só olhando os eventos, eu sinto o cheirinho que tem alguma coisa errada aqui, que dá para ser revertido. Então, esse processo, como ainda não teve decisão desse recurso, não vai para disponibilidade imediatamente. A ANM tem que se manifestar sobre esse recurso que foi protocolizado. E possivelmente esse recurso foi referente a esse indeferimento por não cumprimento de exigência. Mas vamos supor aqui que esse processo minerário, a ANM analisou o recurso, insistiu no indeferimento, a área também não fica livre. Nesse caso, ela vai ficar elegível à disponibilidade. Então, ainda vi que a maioria aqui marcou como opção área livre. Gente, área livre só é livre quando é indeferimento de plano. Indeferimento de plano ou indeferimento conforme o artigo 18 do Código de Mineração. Não foi o caso desse indeferimento aqui. Esse indeferimento foi por não cumprimento de exigência. Quando é por não cumprimento de exigência, a área fica elegível à disponibilidade. Pergunta 2. Com base no histórico da descrição dos eventos do processo minerário, isso aqui eu coloquei para vocês pensarem. Você acha que tem fundamento em deferimento do requerimento? 25% das pessoas responderam que sim, 75% responderam que não. Que bom, esse aqui já temos uma taxa melhor de respostas. E é exatamente isso. Não tem fundamento esse deferimento, por quê? Porque aqui a gente teve o protocolo do recurso, a gente teve o cumprimento da exigência dentro do prazo. O recurso, igual eu falei para vocês, suponho, não tenho certeza, então, de acesso ao processo de forma integral, suponho que o recurso foi referente à exigência que foi cumprida dentro do prazo. Então, não tinha por que a ANM criar o indeferimento desse processo minerário. Então, nesse caso específico, não tem fundamento. Se a gente pensar em tudo isso que eu apresentei para vocês, não tem fundamento esse indeferimento, porque a exigência foi cumprida. Se a IM não está satisfeita com a exigência, ela pode indeferir de cara? Não, ela deveria, de novo, notificar o titular falando que ainda não está bom para ela. E aí ela poderia emitir uma nova exigência novamente. A não ser que ele não tivesse respondido mesmo, que não foi o caso, porque a gente tem um registro aqui de resposta dessa exigência, aí sim poderia ocorrer um indeferimento. Beleza? Esses dois processos trouxe para vocês analisarem e percebam que a última movimentação dele foi em 2019. Então, se o titular quiser dar andamento, ele vai ter que ficar provocando a ANM. Vai ter que apresentar um protocolo, um ofício pedindo para a ANM analisar esse recurso que foi protocolizado lá em 2019. Porque senão o processo não vai andar, vai continuar da mesma forma que está. E se a gente olhar aqui em cima, o processo está ativo e também não está naquela fase de elegível, disponibilidade ou fica apto à disponibilidade, né, que fica aqui no Cadastro Mineiro, o status. Não está assim, está na fase de requerimento de autorização de pesquisa. Por quê? Porque esse recurso ainda não foi analisado. Queria comentar com vocês rapidamente, mas eu não posso mostrar, mas foi um caso que eu trabalhei hoje, de um cliente, ele tem um processo minerário de alvará de pesquisa também nessa região aqui da Bahia, de alvará de pesquisa, e ele viu que tem outras áreas sobrepondo a dele. Então, assim, é como se a gente tivesse 3 alvarás de pesquisa numa poligonal só. Na verdade, são 2 alvarás de pesquisa e um é requerimento ainda. O que aconteceu? Essas outras áreas que não são dele, foram indeferidas de plano porque não houve comprovação do pagamento da taxa do requerimento. São requerimentos de pesquisa. Então, a INEM foi lá e indeferiu de plano, e quando indefere de plano, a área fica livre, correto? Beleza.
ele foi lá e requereu a área, porque as duas áreas ficaram livres. Não era uma área contínua, eram dois pedacinhos de área, ele foi e requereu uma área maior, englobando as duas. Aí o alvará de pesquisa dele saiu. Só que o titular das duas outras áreas, que foi indeferido de plano, ele entrou com recurso, porque ele pagou a taxa do requerimento. E aí, para uma das áreas, a ANM já manifestou, já apresentou lá que o pedido de reconsideração de indeferimento. E já tem, uma delas já tem a minuta do alvará de pesquisa, e em breve vai ser publicado. A outra já tem também, já tem até o alvará de pesquisa. Então, a gente tem coexistindo aí três alvarás de pesquisa na mesma área. E nesse caso, o que fazer? É um caso complicado, porque foi um erro da ANM. Ela não deveria ter liberado esse alvará de pesquisa, meu cliente, por exemplo, que ele veio depois, se as áreas estavam com pedido de recurso, e o recurso foi apresentado dentro do prazo. Então, ela deveria negar, indeferir o requerimento dele, mas ela deu o alvará de pesquisa. Olha a confusão, gente. E ele já pagou também a taxa anual por hectare. Então, nesse caso, a gente vai tentar trabalhar para deixar a NM cancelar os outros títulos, porque ele é o meu cliente, né? Se fosse a outra pessoa, o cliente, eu ia fazer a NM cancelar o título dessa outra pessoa que é o meu cliente hoje. Então, vejam que situação, mas assim, minha opinião pessoal é que talvez o meu cliente ele perca, porque pensando nos direitos de prioridade mesmo, e a NM vai alegar que foi um erro dela e tudo mais, o máximo que ela pode fazer é retornar para ele esse pagamento da taxa anual por hectare, talvez até do próprio requerimento, não tem como ele sair 100% vencedor, né? Porque a NM falhou e se ela usar isso como argumento, ela faz o que ela quer, né? E a gente só abaixa a cabeça e aceita, mas a gente também pode recorrer. Então, o que que eu recomendei para ele é a gente trabalhar em cima e solicitar para a ANM cancelar as outras duas áreas, já que o alvará de pesquisa dele saiu antes, apesar dos outros requerimentos terem sido protocolizados antes, mas o alvará do meu cliente saiu primeiro, então a gente vai bater nesse argumento. Mas, assim, não tenho certeza se vai dar 100% certo. Vou acompanhar o caso e vou ir atualizando vocês por aqui, mas percebam como aparecem assim, umas situações que fazem a gente bater a cabeça com a análise de processos minerais, por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente já tenha vivência em muitas situações diferentes, tenha conhecimento da legislação, ainda assim muitas surpresas aparecem pelo caminho. Então, era isso que esse outro caso extra que eu queria compartilhar com vocês na aula de hoje. Então, a gente se vê na próxima aula de análise de processos minerais. Até lá.